Hoje nós estamos numa dificuldade enorme de lideranças e nós precisamos, nos próximos meses, eleger um presidente da República. Governadores, senadores e deputados. Quer dizer, nós temos e deputados estaduais. Nós temos na nossa mão, como sociedade, esse direito e essa oportunidade. E também esse desafio e esse risco. Eu não sou nada otimista. Eu acredito que nós estamos numa situação dificílima. Mas, entretanto, eu acho que o primeiro ponto é trazer para a sociedade essa responsabilidade. Que a política hoje, não é que os jovens não gostam de política. A política atual também não entende os jovens e não dialoga com os jovens, né? Eu, desde muito cedo, me interessei e percebi que a gestão pública ou as políticas públicas deveriam fazer a diferença na vida das pessoas positivamente, não ficar causando mais transtornos e mais problemas. É o seguinte, eu acho que a sociedade mudou muito rapidamente e os critérios de legitimação mudaram. E você tem uma disparidade, que é o seguinte, mudaram os critérios de legitimação política. A sociedade, o que ela quer, o que ela acha necessário e o que ela privilegia como importante. Acontece que a elite política não se deu conta da distância entre o que ela se dispõe a fazer, o que ela pode fazer, o que o jogo eleitoral lhe permite fazer e o que a sociedade espera. Então, você tem um hiato. Se nós sairmos na rua do Brasil e perguntarmos para as pessoas o que você entende por elite, ele aponta o dedo lá para cima. O andar de cima. O andar de cima, aqueles que estão lá, que são brancos, que são ricos, que nunca são atingidos por nenhum. Esse é um entendimento, eu intuo, eu desconfio, esse é um entendimento muito arraigado no Brasil. Então, a sensação que eu tenho nesse caso é que aí nós não estamos falando exatamente de elite, porque a elite acadêmica é fundamental, existe, a elite nos esportes é fundamental, existe, a elite nas artes, aquele pelotão de frente, aquele que pensa na frente, aquele que enxerga na frente. Mas no Brasil o sentido é mais do que uma classe social, é uma casta, é algo que não se toca. Então esse país, da sua história, dos seus 518 anos que você pode contar, grande parte dele, quase quarto da sua formação, foi feito de muita violência. Quando você termina essa escravidão, você tem o século XX, que foi um século que nós tivemos pouquíssimos momentos de democracia. A gente teve muito, foi regime autoritário. Viveu praticamente quase o século XX inteiro de ditaduras. Então esse país sempre praticou violência, esse país sempre foi um país violento. E se você não levar em consideração essa cultura da violência que o Brasil tem, você não tem caminhos para você dizer o que você vai, que saídas se tem para isso. Agora, o Brasil de hoje não vive a dicotomia revolução, anti-revolução. O que nós vivemos é a situação de um país pobre, né, aprisionado no que se chama a armadilha da renda média, né, pobre, não consegue sair do lugar, 50% dos domicílios não estão ligados à rede pública de saneamento, né, 80% do gasto público vai parar na mão dos 20% mais ricos. A aposentadoria pública é 7 vezes a do sujeito que vai pelo INSS, etc, 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 etc. Então, no entanto, você olha no Congresso, você não consegue votar uma reforma modestíssima, como a da Previdência. Então é todo mundo reacionário, está todo mundo contra a liberação das forças produtivas. As reformas são de interesse de todos. Óbvio que a gente não sabe quem vai ser eleito em nenhum nível, né? Mas, racionalmente falando, são de interesse de todos. Mesmo o grau de comprometimento de despesas, se a gente olhar, claro, as despesas estão comprometidas. Estão comprometidas por quê? Por alguma lei, né? Então, olha, se de fato o Estado está inadimplente, correndo risco de colapso, no que de fato importa para a população, que é saúde, educação e segurança, olha, tenha a coragem de mudar a lei e desvincular o gasto. Aí entra um aspecto interessantíssimo da realidade atual, Machado, em que eu acho que esses aspectos todos de uma maneira se misturam. A gente vê vocês, economistas, têm quase, eu vou dizer isso com um bom humor, vocês têm quase com uma fé irrestrita na capacidade dos números de se impor às decisões de políticos. Vocês estão convictos de que, o Pércio acabou de dizer isso agora mesmo, os números vão mostrar o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Desde que não seja cego por ideologia. Desde que não seja cego por ideologia, mas a cegueira, a gente sabe, é uma coisa muito mais comum do que existe, e a estupidez também. Só se governa quando tem Estado.
E, num certo sentido, esse período recente mostrou que há uma série de fragilidades e debilidades no Estado brasileiro. Por exemplo, tem áreas do país que são dominadas pelo crime organizado, são stateless, como na área especializada nós chamamos, quer dizer, são regiões sem Estado. Então, acho que tem já há alguns anos, na verdade, um esforço necessário de reconstruir o Estado brasileiro num sentido de responder à comunidade. Bom, de uma forma mais abrangente, falando do contexto nacional, nós somos, se estamos entre os 10 países mais violentos do mundo, quando a gente vê o número absoluto de homicídios, a gente está ali na ponta, O Brasil tem 11% dos homicídios e menos de 3% da população mundial. Então, 62 mil homicídios por ano é algo... Durante os últimos 10 anos, consistentemente. Exato. Então, a gente tem aí 1 milhão de mortos. A gente tem índices de guerra num país que não está, que vive uma democracia e que deveria ser capaz de controlar minimamente, por meio de políticas públicas, esse clima tão violento. E aí eu acho que a gente tem 2 problemas dentro desse cenário, olhando de um modo amplo para o Brasil. O primeiro diz respeito ao fato da gente ter pouquíssimas políticas públicas de enfrentamento à violência. Então, a gente sempre pensa na prevenção à violência na chave da ação policial e ignora que fazer prevenção à violência e evitar que os crimes aconteçam, na verdade, implica investir em uma série de políticas sociais e na redução da desigualdade que são cruciais. O Brasil não sabe o que quer. Quer dizer, não é esse governo, o outro governo, há muitos anos. Quer dizer, a gente não sabe o que quer em relação à China, não sabe o que quer em relação aos Estados Unidos e à Europa e à América Latina e tal. Em relação à China, quando eu, por acaso, estava presente, quando aconteceu o pedido da China de ter o Brasil como parceiro estratégico. Eles estudaram 10 ou 15 anos o que ia ser o Brasil como parceiro estratégico e é o que é agora. E nós não estudamos nada, não sabemos o que a gente quer. Eu tenho uma enorme preocupação com a questão eleitoral. O teu horizonte você recuou para cá. Não, eu tenho uma preocupação da questão eleitoral porque eu acho que o 2018 vai ser definitivo para o futuro de uma geração. Essa que é a questão. Porque eu Portanto, para a análise que o Maílson fez. O Maílson está olhando assim, nós vamos continuar crescendo, eu estou preocupado assim, se em 2018 nós temos uma divisão entre mais intervencionismo, um retorno a um projeto que deu errado, com a nova matriz econômica, intervenção na economia, de novo discussão que a questão fiscal não é bem esse problema, ou a gente vai partir para as reformas e os ajustes e a agenda de abertura e competição que a gente precisa. Existe uma vocação bonapartista, existe uma vocação meio cesarista, curiosamente à esquerda e à direita, que acredita no murro da mesa. Que acha que os instrumentos de mediação de conflitos próprios da democracia são instrumentos procrastinadores da resolução e da resposta. Então, infelizmente, e sim, eu vou falar disso até não enjoar, porque não enjoo, infelizmente a Lava Jato é um tempero nessa história toda que levou para esse deslocamento do eixo político para o que eu chamo de direita chucra, para o que eu chamo de direita burra. Eu temo que a discussão seja muito pobre, muito vinculada à questão Lula, não é? Que a gente não discuta questões fundamentais, como, por exemplo, os caminhos do próprio sistema político, a reforma do sistema político. Nós não discutamos a questão mais ampla da economia, que a gente fique numa agenda muito de curto prazo, muito vinculada à conjuntura, e a gente não olha muito para o futuro, né? Eu acho que esse é um problema. E só para concluir esse primeiro raciocínio, e eu acho que o cardápio de candidaturas não ajuda muito para que seja diferente disso. Rafael, pesquisas. Há um profissional como você que, posso falar assim, ganha dinheiro tentando dizer para os mercados o que vai acontecer na política. O que as pesquisas te ajudam ou te atrapalham hoje na sua atividade? Ajuda porque, enfim, ela é um termômetro de um sintoma não só da incerteza política, mas, sobretudo, da expectativa que os agentes econômicos têm em relação ao futuro eleitoral e aos desdobramentos do resultado da eleição. Ou seja, os teus clientes levam a sério as pesquisas. Bastante. Isso tem um efeito econômico e você? Muito. Do ponto de vista de definir preferências do eleitor, muito pouco. Então, eu acho que a própria pesquisa, quando ela é simulada
perguntando diretamente para o sujeito quem é o seu candidato, né, a pesquisa direta, ela mostra que ninguém sabe quem é o candidato de forma espontânea. Ele precisa receber o estímulo para aí, então, fazer uma opção pelo voto. Nós tivemos um processo de conflagração política, um processo de erosão da autoridade do Estado, onde a disputa pelo poder levou também a uma situação onde os poderes estão em choque e não há expectativa de que eles se recomponham naturalmente. O processo eleitoral deve ajudar isso. Mas nós temos um Tribunal de Contas, um Ministério Público, que não são exatamente poderes eleitos, né? E isso faz parte de uma equação hoje que o país precisa processar para voltar a funcionar. Democracia é conflito. Acho que o conflito não vai embora. Mas nós precisamos organizar as bases de enfrentar esse conflito. A máquina pública, ela está nessa situação que se encontra. A gente discute muito o excesso de controles, excesso de judicialização, criminalização, mas em grande parte porque sucessivos governos não foram capazes de continuar o processo de construção de um Estado que reflita o interesse público. Diante desse cenário tão constrangedor, percebendo que é possível fazer, e acreditando que a política seja um caminho de construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma sociedade melhor, percebendo esse caminho, eu acreditei que era possível fazer ou tomar atitudes diferentes desses políticos tradicionais. Acreditei no passado ou acredito no presente? Eu acredito. Apenas a eleição vai determinar o futuro, o ano de 2019. Até mesmo pelo fato que desde 2013 a gente vive num país um processo de profundas transformações. Coisas que não existiam, que, por exemplo, não existiram na campanha de 2014, que existiram na campanha de 2014, não vão estar presentes nessa campanha. O financiamento empresarial de campanha, o teto de gastos, a própria Operação Lava Jato e seus efeitos na sociedade. Existe um fato que é pouco levado em consideração, em que 80% da população apoia a Operação Lava Jato, 75% da população apoia a intervenção federal no Rio de Janeiro. Quer dizer, então existe um eleitorado predisposto a uma abordagem mais law and order com relação ao futuro do que parece. Se você pensar no que cada governador vai pegar em 1º de janeiro do ano que vem, você fica pensando, mas para que tem tanta gente disputando essas coisas? Para que eu quero ser governador? Porque das 27 unidades da federação, 4 ou 5 não estarão em situação muito difícil, mesmo com a lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer, hoje o comprometimento dos recursos chega, em muitos casos, a casa de 90%, 95%. Quer dizer, o cara vai ter 5% para... O orçamento está em 95% Exatamente, já comprometido. Já comprometido. Isso é a esmagadora maioria dos estados. Então, existe um problema na União, existe nos estados, e se fosse o caso, existe também em muitos municípios. Lá atrás nós tínhamos as capitanias hereditárias. Depois nós tivemos o senhor de engenho que assumiu o papel de coronel da Guarda Nacional, também com prerrogativas, também com privilégios. E aí você vai vendo multiplicar não apenas a questão do foro privilegiado, mas junto com ela a questão dos direitos adquiridos das corporações que têm direito, que têm capacidade de voz e capacidade de veto. Por exemplo, a magistratura e o auxílio moradia. Bom, eu acho que nós somos extremamente curto-prazistas, né? Então a gente está tentando resolver vocês falaram, o nosso 100 anos problema. Para eles é troco. Né? E para nós a gente está sempre pensando 6 meses à frente, sobrevivência desse governo, etc. Ninguém pensa além disso. Então, a relação com a China deveria ser a relação mais estratégica do mundo hoje, mais do que até com os Estados Unidos. A nossa? A nossa com eles. Pelo seguinte, porque eles são extremamente dependentes do Brasil. Eles dependem das matérias-primas que o Brasil produz para o seu crescimento e querem fazer grandes investimentos aqui no Brasil, mais do que qualquer outro país hoje, porque eles têm sobra imensa lá de recursos para isso. Então, eu acho que nós tínhamos que realmente construir um pensamento estratégico sobre a China. Mas isso é muito difícil nesse país, porque a gente não tem feito isso nesses últimos anos. Agora, o que os chineses estão fazendo conosco? Eu acho que eles estão simplesmente olhando a gente estrategicamente dentro dessa matriz de recursos naturais que eles precisam. Energia, agricultura, a parte lá de minerais, sabe? E eles estão fazendo esses investimentos, já que o Brasil hoje está em grande dificuldade, por exemplo, em algumas áreas. Energia, por exemplo, fizeram imensos investimentos, vão entrar em agronegócio, vão entrar lá com as trades, vão entrar lá com portos, né? E isso faz parte já de algo que já foi muito planejado lá na China. Quando eu converso com eles, e eu vou sempre para lá todos os meses, eu vejo que eles estudam muito a fundo tudo que está acontecendo aqui.
É claro que quando eles chegam aqui para fazer as coisas, é daí que eles veem que é muito mais complicado. Esse país nosso é muito complicado. Mas é preciso lembrar, William, que nós estamos saindo da mais desastrosa recessão da história, né? Desde que existem indicadores registrados quando a Fundação Getúlio Vargas começou a levantar esses números nos anos 40. É a pior recessão da história. Tem que pegar um quadro dos últimos 10 anos, nós vamos ver ter 1 milhão de mortes violentas no país. 600 mil de assassinatos, 400 mil de cidadãos, não bandidos, saídos de favela, cidadãos que mataram no trânsito. Deixamos 4 milhões de pessoas com sequelas permanentes do acidente de trânsito. Isso custou a bagatela, custo pelos parâmetros do IPEA. Você está colocando não só homicídios, você está colocando também o custo social a violência da violência do trânsito também. Isso teve um custo aproximado de 2,5 trilhões de reais pelos parâmetros do IPEA, que é o 5,4% do PIB por ano. Então é um custo monumental. Não vamos nem falar do sofrimento daqueles que ficaram. E o que nós percebemos é que não há nenhuma política, uma prioridade que seja para uma política de contenção dessa sangria. A depender de quem sejam os candidatos que comecem a despontar nas pesquisas, evidentemente você vai ter diferentes reações do mercado. E desse ponto de vista o cenário é altamente incerto, porque a gente tem uma eleição que primeiro talvez das mais fragmentadas do que nós temos desde o início da redemocratização, desde as primeiras eleições presidenciais, ainda mais complexa do que a primeira, porque a primeira eleição presidencial, embora muito pulverizada, era uma eleição em que você tinha... 1989. Era uma eleição solteira, né? Só se disputava a presidência da República, e agora a gente tem uma eleição que mistura governador, Congresso, assembleias legislativas, ou seja, tem muito mais coisa em disputa, a concatenação de todo esse cenário é mais complicada. Na questão das finanças públicas, além da questão da gestão, né, e olhando São Paulo, Espírito Santo, Ceará, estados bem administrados, a gente vê que tem um espaço, mas esses estados que estão bem administrados têm um problema, eles estão segurando no salário, que também não é a maneira mais eficiente a longo prazo. Ou seja, tem a gestão. Agora, tem algumas questões estruturais que precisam ser tratadas lá em Brasília. Por exemplo, qualquer estado hoje, para cada coronel da Polícia Militar nativa, paga uns 30 benefícios para inativos ou para esposas pensionistas. Ora, essa conta não fecha. Nós estamos, de alguma maneira, Gunther, entendendo a natureza desse jogo? Acho que não, em grande parte até pela cultura brasileira de sermos fechados em si mesmos, um país gigante por natureza, com uma economia muito grande, onde o Estado teve esse papel, né, quase que único do motor do desenvolvimento econômico e que só veio ser interrompido no iniciozinho dos anos 90 com a eleição, né, do ex-presidente Fernando Collor e a abertura e o choque que ele deu. Só que essa cultura continua muito presente. Quando que, principalmente do ponto de vista econômico comercial, nos últimos 15 anos, o mundo mudou gigantescamente com as lógicas das cadeias globais de valor. Então, aquela ideia de que um produto é produzido num único país e que isso é exportado para todos os outros, isso já está superado. William, eu acho que pode melhorar um pouco ou piorar muito. Depende de certas condições. Desde logo do elenco, né? O script... Pode melhorar ou pode piorar muito? Isso. Esse é meu ponto. Por que eu digo isso? Porque com os dados disponíveis neste momento, eu acho que os 3 que irão disputar 2 vagas no segundo turno serão Bolsonaro, alguém indicado pelo Lula e alguém ao centro, mais provavelmente o Alckmin, né? Bom, os 2 que forem ao segundo turno, se for, digamos, Bolsonaro e alguém apoiado pelo PT, aí a eleição terá uma dinâmica polarizadora, será uma eleição acirrada, né? Provavelmente virulenta, porque serão opostos muito propensos a esse tipo de campanha. Sinalizando, então, eventualmente mudanças severas, Bolívar, se for uma polarização desse tipo? Sinalizando muita incerteza. Você tem também que avaliar a editoria da pesquisa. A pesquisa é publicada nem sempre no seu conjunto
que envolvem cruzamentos. Em geral, estão pelos totais. Então, os cruzamentos, se é norte, sul, tamanho da amostra, por exemplo, da Datafolha, foi uma amostra de mais de 4.000 casos com erro. Para comparar é grande, ou seja, uma pesquisa cara. Exatamente. Além do que, há outras questões que não levam em conta apenas a disputa entre candidatos, mas prioridades para o país, por exemplo. Nós estamos vendo um fenômeno atual que, desde 2015, corrupção, aspectos éticos ligados aos políticos apareceram e emergiram em primeiro, segundo, terceiro lugar. Isso as pesquisas estão detectando. Estão detectando desde 2015. A elite econômico e política no Brasil, ela se forjou ao longo da história nas dobradiças do Estado com o setor privado. Ou seja, são aquelas figuras capazes de intermediar relações dos seus setores junto ao Estado. Isso tem muito a ver com o padrão de desenvolvimento brasileiro, em que o Estado sempre teve um peso muito grande na determinação de quem ganha e de quem perde. A falta de programa que nos levou aonde estamos. As grandes bancadas, coalizões no Congresso não são formadas baseadas em ideologia. A gente não tem 35 projetos de país com os 35 partidos que nós temos. Vamos para 37. Exatamente. Ela está se referindo ao número de partidos que a gente tem registrado e tudo certo. Então, eu acho que é um pouco essa falta de ideologia que nos levou onde estamos. Queria eu ter um partido de esquerda sério, e um partido de direita sério, e um partido de centro sério. Aqui no Brasil, o privilégio é quase uma noção institucional pública, nesse sentido em que o Faria descrevia, que você vai elencando uma série de fatos históricos em que a noção de privilégio faz parte da própria noção de instituição pública, das pessoas que são agentes de instituição pública. Então, acho que aí tem um cruzamento problemático no Brasil, que nos remete, inclusive, ao longo debate da cordialidade brasileira, que é a tendência de você privatizar o público. A percepção não nasceu do nada. Ela tem raízes na realidade. Não é uma percepção totalmente desvinculada do que é. Agora, aí não é elite no conceito sociológico. Isso. É elite no conceito da percepção e da conotação que esse termo adquiriu na imaginação dos brasileiros. Eu acho que o Sérgio foi muito feliz, porque no fundo ele estava descrevendo aqui a deformação patrimonialista do Estado brasileiro. Você tem um patronato político, eu gosto muito dessa expressão, que é do Raimundo Faoro, Os Donos do Poder. Isso é um livro de 1958. Atualíssimo. Jovens Estudantes, Raimundo Faoro, isso é uma leitura recomendável. Chama-se Os Donos do Poder, olha que título. E é o seguinte, é gente que trata o poder como patrimônio. Uma vez que conquista o poder, ou herda o poder, faz tudo o que pode para preservá-lo e para protegê-lo. O que a Operação Lava Jato escancarou foi esse patronato político, que pensa o poder como patrimônio e age não com um projeto de nação, mas com um projeto de poder. Hoje, quando a gente olha desde a Previdência até salários e privilégios de servidores públicos, incentivos fiscais, isenções setoriais, foro privilegiado, acho que a gente pode ficar aqui a tarde inteira falando sobre isso. Eu gostaria de saber assim, que muitas pessoas dizem que o Brasil ele é um país rico, mas ele é mal administrado. Por quê? Por que ele seria mal administrado? O que a gente tem que fazer, o que eles têm que fazer para voltar a ser mais administrado, ser melhor? Vefor, por que o Brasil não dá certo? A pergunta dela. Olha, não é que o Brasil não dá certo. O Brasil tem dado certo. Nós estamos numa crise e que surgiu na nossa cabeça, nesta crise, a ideia de que talvez o Brasil não dê certo. Mas o Brasil tem dado certo. Quer dizer, isso eu acho que é importante acentuar, porque, de outra feita, esse pessoal que é muito jovem vai se perguntar, bom, se não dá certo, por que é tão grande? Se não dá certo, por que tem a indústria que tem? Por que tem as cidades que tem? Por que tem as escolas que tem? Quer dizer, as coisas não vão bem, mas não é que não dá certo. Eu acho que nós estamos numa crise pesada. Estamos numa crise pesada. Acho que a juventude tem um papel enorme nesse sentido. Mas não há que esperar que os mais velhos, ou que os que estão no poder, dispensem
à juventude os melhores caminhos para chegarem. Ela chegará. Eu acredito. Pelo seguinte, para dar um exemplo bastante elementar, mas que eu acho que dá para entender. Eu morava em São Paulo, num bairro muito próximo de Carapicuíba. E na região em que eu morava, era uma região muito pobre, eu morava numa região de classe média muito perto, que aliás é muito comum no Brasil. Dia de voto, eu ia votar no colégio que estava na área pobre da cidade. Eu me espantava que uma patrulhazinha com 2 soldados fosse capaz de manter a ordem, que era uma balbúrdia total, porque todo o pessoal ia para votar. O dia do voto era um dia de festa, era um dia de alegria. Eu me perguntava, mas por que eles estão tão alegres? Por que eles estão tão contentes? Eu creio que é pelo seguinte, porque eles estão acreditando que aquele votinho que eles vão botar lá vai ter algum papel na vida. Pelo menos no reconhecimento deles. Alguém perguntou a eles, vem aqui votar. O que eu quero passar a vocês é o seguinte, o que a população valoriza são coisas muito diferentes que gente, como já foi, gente da universidade, como todos vocês, e nós todos, tendemos a valorizar. E eu acho que é positivo que eles valorizam.